Alô, som. Graça e paz, irmãos, a todos os que acompanham o nosso culto aqui. Nós vamos nos reunir para estudar a palavra de Deus. Então, por favor, pegue a sua Bíblia. Nós já vamos começar. Meus amados irmãos, graça e paz a todos
Que a paz de Cristo esteja sobre todos os lares, de todos os que nos ouvem nesta hora. Nós estamos transmitindo ao vivo e por isso nós vamos falar da palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar você aí a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Os irmãos todos são bem-vindos. Boa noite, Sônia, Silvia, Aline, Neuza, todos. Que a graça e a paz esteja sobre todos os lares. Um abraço a todos os irmãos. Se você estiver ouvindo bem, por favor, me dê um retorno, só para eu saber aqui que está todo mundo ouvindo. Eu acertei algumas coisas aqui e eu espero que agora esteja um pouco melhor para os irmãos ouvirem. Amém. Tem mais irmãos chegando. Nosso assunto hoje é a cruz como o único caminho para a salvação. Então você pode aí pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler Isaías 53, na palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus amados irmãos, vamos orar e falar com Deus. Por favor, aonde você está, fale com o Senhor e busque a Deus. Eu quero notificar os irmãos que no próximo domingo, na nossa transmissão, nós vamos celebrar a ceia. Cada um que é professo, que conhece a igreja e que já participou da palavra do Senhor e já professou a sua fé, deve tomar um pão, um cálice. Nós não podemos estar juntos, mas o Espírito nos une. E você pode tomar a ceia aonde você está. Todos os nossos irmãos presbíteros já estão sabendo, e nós vamos celebrar a ceia pela primeira vez assim. Eu espero que nós não precisemos fazer isso mais. Mas pela graça de Deus, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor nesse tempo tão difícil. Vamos, abaixe a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir agora pelo teu povo, que não se acha somente em Araçoiaba da Serra, mas por toda a terra. Pedimos, ó Deus, fortalece o teu povo. Enche as lâmpadas do coração para que eles possam crer no teu nome e possam estar firmes em ti, Senhor. Obrigado por essa hora que vamos estudar a tua palavra. Fala conosco e nos abençoe. É a nossa oração. Nós intercedemos também por todos aqueles que precisam, Senhor. Nós nos lembramos dos nossos irmãos, a dona Ana, nos lembramos, ó Deus, do seu Manolo, da dona Lida, da Mara, da Sandra, de todos, ó Deus. Eu te peço também que o Senhor esteja abençoando a dona Zenaide. Eu peço que o Senhor abençoe a dona Cida. Abençoe-nos, ó Deus. Eu te peço também, ó Deus, pela Simone, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, as famílias da nossa igreja e das demais igrejas também, não só de Araçoiaba, mas do mundo inteiro, Senhor. Mas nós intercedemos também pelos médicos, pelos profissionais da saúde, que estão, ó Deus, se sacrificando e até mesmo tendo o contágio. Muitos médicos, ó Deus, estão morrendo, e enfermeiros também. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude e o Senhor nos dê a tua paz. E nos lembramos também dos mais pobres, ó Deus. Aqueles que não têm casa, aqueles que não têm internet, aqueles que não têm nem telefone, Senhor. Que a tua graça também os proteja. Ajude-nos, ó Deus, a erguer o nosso coração nessa noite, para que nós possamos entender que a cruz é a salvação do Senhor. O Senhor se fez pobre, sendo rico, para nos salvar. E obrigado porque o Senhor desceu até aqui, neste lugar tão difícil e cheio de pecado, mas o Senhor venceu todos os nossos pecados e venceu a morte também. Nós te adoramos, Senhor. Abençoa-nos ainda neste dia
E nesta Páscoa, que será diferente de todas as outras Páscoas, nós estaremos distantes uns dos outros, ó Deus. Mas o teu Espírito nos unirá. O teu Espírito nos une agora, para que nós possamos estar em ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero ler para os amados irmãos sobre a soberania de Deus na cruz. E eu quero trabalhar esse tema com os irmãos, porque a cruz é o único caminho para a salvação. Não há outro caminho. Por isso que muitas vezes o evangelho é rejeitado em todos os lugares, pois a cruz ela tem sido menosprezada por muitas pessoas. E eu espero que para você isso possa ser claro, e para as pessoas que nos ouvem também e que ouvirão esta mensagem depois. Eu quero trazer aqui um slide para que você possa ver. A cruz é o local do sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Nós temos aqui um texto da palavra de Deus em Levíticos que diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. O que eu quero falar para os irmãos é que quando nós estamos diante da cruz, nós estamos diante do próprio Deus, porque a cruz é o símbolo da nossa salvação. Nós não somos salvos pela cruz, mas nós somos salvos pela graça que há na cruz. Por isso, eu quero trabalhar um pouquinho este texto da palavra de Deus para que você veja algumas coisas e entenda que a cruz nos remete para aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Deus havia instituído um sacrifício, que aí você pode ver que era de um bode, de um animal, que ele tinha que ser especial, de um ano, e ele seria imolado. E quando nós vemos isto, nós podemos entender que o nosso Deus estava querendo mostrar um tipo de algo que haveria de vir. Por isso que nós entendemos que a cruz, ela é o local do sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Isso significa que quando nós estamos diante da cruz, nós estamos diante daquele que levou para dentro, na presença de Deus, o seu próprio sangue. Ele morreu como um cordeiro, como alguém que pagou os nossos pecados. Por isso que o sangue era trazido para dentro do véu. O sacrifício era feito fora e o sangue era levado para dentro do véu pelo sumo sacerdote. E ele faria com este sangue aquilo aspergindo sobre o propiciatório. A palavra propiciatório significa local de misericórdia. É quando o sangue era coberto, ou o sangue cobria toda aquela superfície de ouro na frente dos dois querubins, é que Deus aceitava aquele sangue, aquela morte, como propiciação pelos pecados do povo. O que o povo tinha que fazer? O povo ficava do outro lado, esperando, com as mãos levantadas para o altar, crendo que aquele sacrifício perdoava os seus pecados.
Meus amados irmãos, não tem coisa mais simples do que isso. Algumas pessoas às vezes pensam que ainda nós precisamos de sacrifícios. Não, nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por alguém semelhante a nós. Eu quero mudar o slide aqui para você e quero mostrar que a cruz, como esse local, Levíticos diz assim: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Levítico 16, 15 e 16. Quando nós olhamos para isto, nós nos atemos a alguns aspectos aqui. A palavra expiação é uma palavra que a gente precisa sempre estar explicando, porque ela é a palavra cobertura, caforete, que significa cobrir completamente. É interessante que no Antigo Testamento, este ritual era feito no dia do Yom Kippur, que é o dia da cobertura, mas durava um ano. Todo ano tinha que se fazer este sacrifício. Hoje, nós não precisamos fazer sacrifícios mais, porque já foi feito uma vez por todas, nos diz o livro de Hebreus. E pelo fato de já ter sido feito uma vez por todas, a única coisa que nós fazemos é fazer o que Deus mandou que o povo celebrasse a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que Deus soberano agindo na cruz para cobrir os meus e os seus pecados, se você crê. Por isso, o santuário, ele era todo santo, mas naquele local que só podia entrar o sumo sacerdote, o sacerdote mais alto, ele entrou com o sangue e ele aspergia sobre aquela mesa do propiciatório, fazendo expiação, fazendo a cobertura do sangue sobre os nossos pecados. E nesse sentido, nós podemos ver aí que da mesma sorte fará pela tenda da congregação. É todas as impurezas dos filhos de Israel. Nós podemos crer que Cristo pagou todos os nossos pecados. Não foram alguns somente, foram todos. Todas as impurezas que já passaram no nosso coração, toda a maldade que existe dentro de nós, Deus, através de Cristo, cobre todas as impurezas dos filhos de Israel. Ele fez isso no passado e agora ele faz isso por todos aqueles que creem no seu nome. Por isso, se você crê no Evangelho, a Bíblia diz que você está com a cobertura de Cristo. Então, há muitos símbolos nisso que eu quero trabalhar com os irmãos, e eu quero mudar aqui o slide. Neste sacrifício foram pagos, foram cobertos, expiados os pecados de todo o que crê. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E nesse sentido, Isaías, ele nos remete de que este Messias que haveria de vir, ele haveria de ser não somente um rei maravilhoso, mas também um servo para nos ajudar. Alguém escolhido por Deus. O texto diz assim que todos nós andávamos desgarrados, estava todo mundo indo cada um para o seu caminho, mas ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Esse é o Evangelho.
Esse é a graça de Deus que nos ajuda e que nos fortalece e que nos mostra que nós somos tão pequenos, tão falhos, e ao mesmo tempo nos transforma, porque este amor de Deus nos traz a paz de Cristo. Então, olha, eu quero mostrar mais um slide para você. Nesse sacrifício foram pagos os pecados de todo aquele que tem fé. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Queridos, o que nós estamos olhando aqui é a maravilhosa graça de Deus que foi pago o seu pecado. Eu não sei se você tem pecados que ainda estão aí na sua mente, no seu coração, toda hora são jogados diante de você, e eu tenho certeza que os nossos inimigos sempre fazem isso mesmo, né? Eles jogam os nossos pecados, os nossos erros, sempre diante dos nossos olhos. Mas eu quero dizer para você que houve uma cobertura, houve uma expiação de uma vez por todas em Cristo Jesus. E por causa dessa expiação, nós somos salvos. Então, o que a Bíblia diz? Que ele cumpriu o que ele havia prometido, que o seu Cristo havia de padecer. Por que Jesus sofreu tanto? Às vezes algumas pessoas não entendem isso e acham assim que, isso é apenas um exemplo de amor. Não, não é. Isto é um exemplo de graça. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos dá a libertação dos nossos pecados. Então, você precisa aí apenas arrepender-se e se converter dos seus maus caminhos. Aí serão cancelados, serão expiados, serão cobertos pelo sangue tudo o que você fez. Às vezes as pessoas até nem acreditam que isso é tão simples e tão maravilhoso ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer que esse é o Evangelho. Muitas igrejas hoje têm deixado de pregar isso. Elas preferem pregar dinheiro, prosperidade e outras coisas mais. Mas eu quero dizer para você que isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo padeceu por nós. Por isso, todos aqueles que creem no seu nome se convertem e são transformados e são cancelados os seus pecados. Neste sacrifício, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, diz o apóstolo Pedro, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quantas pessoas, às vezes, elas estão olhando para as coisas de Deus e elas não compreendem por que ele teve que morrer? Se ele não morresse, ele não pagava os nossos pecados. Se ele não morresse, ele não poderia ressuscitar como Senhor. E por isso que Deus está na cruz, ou estava na cruz, ele não está mais. Nós não estamos nos curvando diante de um crucifixo que tem um corpo. Este Jesus que nós vimos e que nós cremos na sua morte, hoje está ressurreto nos céus. E ele pode salvar a todos os que estão arrependidos dos seus pecados e confessam o seu nome, são transformados por Deus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, Jesus, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aqui
nós temos um verso que é maravilhoso, porque ninguém será justificado por obras da lei. Eu quero repetir isso para você. Ninguém pode ser justificado simplesmente porque ele obedece a algum mandamento. Queridos, se nós olharmos para os mandamentos de Deus, eles só nos condenam. Por isso você é pecador, porque você comete atos de pecados, e eu também. Mas quando Cristo veio, ele propôs para nós uma cobertura de todos os nossos pecados. É isso que é justificação pela fé somente. E ele diz aqui, por meio dele, todo o que crê é justificado. Isso significa que todos aqueles que creem, todos aqueles que confiam na cruz de Cristo, a palavra de Deus nos diz que no tribunal do último dia, eles já foram justificados. Romanos 5,1 diz justificados, que é um verbo do passado, já foi. Mediante a fé, temos paz com Deus agora, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação nada mais é do que o supremo juiz, mediante o sangue de Cristo, perdoar e cobrir todos os pecados daquele que crê. Ou algo que no islamismo não existe, algo que no budismo, com todo o respeito que eu tenho por todas essas religiões, só no cristianismo nós encontramos que Deus perdoa pecadores unicamente pela fé. Deus salva pecadores unicamente pela sua graça. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é uma espécie de instrumento de nós recebermos a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz para você crer, para você confiar. E a justificação que nós estamos falando, que foi a cruz, é para que você sejam cancelados os seus pecados. Ninguém pode lhe acusar. Eu quero ler agora, mudando aqui um pouco o assunto. A cruz é a sentença de morte para o pecador e para a pecadora. Houve uma substituição dele por nós. Esse é um aspecto da teologia que é maravilhoso, queridos, porque na cruz nós entendemos que a cruz era para mim, a morte era para mim e para você. Mas pela cruz, a sentença de morte para o pecador e para a pecadora, houve uma substituição dele por nós. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou em Adão ou eu estou em Cristo? Você está ainda em Adão ou você já está em Cristo Jesus? Esse é o ponto. E aqui o apóstolo nos mostra que todos aqueles que creem em Cristo agora estão neste momento debaixo do sangue da cruz, debaixo do sacrifício remidor de Cristo Jesus. Olha este verso aqui. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.
Deuteronômio 21, 22 e 23. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus se fez maldito por cada um de nós. Essa é a soberania de Deus na cruz. Deus estava agindo em Cristo. Eu já ouvi alguns teólogos dizendo assim que Deus abandonou Jesus porque Deus despreza o pecado e lá na cruz ele abandonou Jesus porque Jesus disse Eloi, Eloi, lema sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? E eu quero dizer para você que quando a Bíblia cita o começo de um salmo, você precisa ler o salmo inteiro. O Salmo 22 inteirinho, ele nos diz que Deus nunca abandona o pecador. Mas ali Cristo não era pecador. Ele levou o nosso pecado. A ira de Deus cai sobre ele, é verdade, mas Deus não abandonou o seu filho. Assim como ele também não nos abandona na hora da nossa aflição, na hora da nossa morte, na hora que nós passamos por dificuldades e problemas. O nosso Deus é um Deus maravilhoso que nunca abandona aqueles que são seus. E mesmo o mundo do jeito que está agora, mesmo as coisas erradas que as pessoas têm feito e têm dito, Deus não tem abandonado o mundo porque nós ainda estamos aqui. Haverá um dia de ira, é verdade, e não será um dia de luz, mas um dia de trevas para muitas pessoas. Mas para aqueles que creem no Evangelho, será um dia maravilhoso, em que Deus virá buscar a sua igreja. E por isso, eu quero convidar você que está me ouvindo aí a crer na palavra da cruz, a crer em Cristo, a crer que Ele é maldito de Deus, para que nós possamos, para que você possa ser salvo no dia da ira, mas você pode crer nisso agora. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 5 a 8. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, 5 e 8. Por que eu estou citando este texto? Olhemos aqui com cuidado. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Quando Cristo morreu na cruz, eu não estava lá. Mas a Bíblia está nos dizendo que ele, como meu representante, é como se eu estivesse morrendo lá com ele. Nós fomos unidos. Nós temos até um hino que diz isso, com Cristo unido na morte da cruz. Por isso que quando Cristo morreu, eu morri. E agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se eu morri com Cristo, ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Esse é o mistério da cruz. A cruz é a sentença de morte para o pecador, que houve uma substituição dele por nós, em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Talvez você diga assim, mas pastor, eu ainda não ressuscitei. Bom, se você crê no Evangelho, a Bíblia diz que você é alguém ressuscitado. Mas um dia nós haveremos de concretizar essa ressurreição. É como se Deus estivesse dizendo, já está ressuscitado, mas ainda não completamente. O seu corpo ainda é um corpo de pecado, você ainda está debaixo da lei, ainda está debaixo das coisas, mas a graça de Deus agora tira você e coloca você em Cristo Jesus, para que você viva uma vida do Espírito de Deus. Prosseguindo para o nosso final, a cruz é o cumprimento da promessa de Deus para toda a humanidade. Queridos, eu quero dizer para você, cuidado com teologias que pregam que isso é só para Israel, que Deus vai restaurar somente Israel
e que Israel é o povo escolhido de Deus. É claro que Israel foi o povo escolhido de Deus no passado. No presente, Israel é a igreja de Cristo. Não existe mais uma proteção para uma nação exclusiva. Os filhos de Deus estão espalhados por toda a terra. São todos filhos de Abraão, aqueles que são filhos pela fé. Olha o que Romanos 15, 8 nos diz. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Em outras palavras, ele está dizendo que Cristo veio de Israel, ele foi o servo da circuncisão. Mas se você conhece o Evangelho de João, você vai ver que os evangelistas mesmos mostram que Israel rejeitou a Cristo. Isso é um mistério, eu não quero entrar nisso agora, mas ele fez isso em prol da verdade. Para que aquele descendente de Adão, descendente de Abraão, descendente de Jacó, descendente de Davi, fosse o ministro de Deus para as promessas para todos os homens. As promessas foram confirmadas na pessoa de Cristo. E com isso, essas promessas, a cruz é o cumprimento da promessa de Deus para todos. Você que me ouve agora, você pode, aonde você está, crer no Evangelho. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a minha voz, e ela, claro que não é a voz deste pregador, mas é a voz de Cristo, a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Creia no Evangelho. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Ele é o nosso representante. A cruz é o cumprimento da promessa de Deus para todos nós. E por isso nós podemos dizer que, graças ao Evangelho da cruz, nós somos salvos. Queridos, a cruz é o cumprimento da promessa de Deus para todos. 1 João 2,25 diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. A Páscoa nada mais é do que a ressurreição de Cristo. E a morte e a ressurreição de Cristo, para nós, é vida eterna. Um dia nós vamos estar na presença de Deus para sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, todo mal cessará. Essa é a promessa de Deus, é a vida eterna. Alguns pensam em vida eterna só depois da morte. Não, não, não. Vida eterna começa agora. Aí aonde você está, confia no Senhor. E eu quero terminar, porque eu quero falar da ressurreição como a vitória de Deus que possibilitou 3 coisas. Primeiro, a nossa fé tem sentido por causa da ressurreição. E essa ressurreição, queridos, é a ressurreição de Cristo. A certeza de que nós fomos perdoados está na ressurreição de Cristo. Por isso, todos aqueles que confiam no Evangelho, confiam que ele morreu, padeceu, mas ele ressuscitou. Por isso, porque ele vive, eu posso crer. Não somente no amanhã, mas agora eu posso crer. Eu posso viver melhor. Eu posso saber que eu fui perdoado e que eu posso também estender o meu perdão para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que necessitam da graça de Deus. A ressurreição é a vitória de Deus que possibilitou, a segunda coisa, a ressurreição possibilitou a nossa ressurreição no corpo, no coração e, por fim, no corpo.
Por isso que você precisa sempre pensar que crer é também ser salvo. A fé vem pela salvação que há no crer. A fé é um instrumento da graça de Deus para que nós possamos obter as bênçãos de Deus. Como é que anda a sua fé nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão estranho? Todos agora estão buscando mais a Deus. Eu creio. Eu não sei, mas eu sei que aonde você está, Deus pode lhe ajudar. Deus pode lhe amparar. Deus pode te propiciar o perdão que Ele dá. Eu quero terminar aqui dizendo que, em terceiro lugar, a ressurreição é o poder do Evangelho que nos capacita a andarmos no Espírito de Deus. Se você não crê na cruz, desculpe, mas você ainda não é salvo. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como ter vergonha de um Evangelho desse? Como ter vergonha do poder de Deus? Você precisa confiar que o nosso Deus é o Deus de todo aquele que crê. Ele salva também o judeu, mas salva também o grego, que somos nós. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração nesse instante e quero orar por você, pedindo que o Senhor te abençoe e guarde você e coloque sobre a sua vida o sangue do Cordeiro de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te usar para ser um canal de bênçãos na vida de muitos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir, ó Deus, nesta hora, que a Tua palavra fale ao coração de todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que precisam de Ti, Senhor, e que estão passando por momentos difíceis. Obrigado pela Tua palavra, nos auxilie, ó Deus, para que nós possamos andar nos Teus caminhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite. Graça e paz. Amém. E não se esqueçam, no próximo domingo, de nós estarmos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.